tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo do canal, que bom ter vocês por aqui. Eu espero encontrar todo mundo bem, espero que estejam gostando da série de vídeos que a gente fez sobre a disciplina positiva, falando um pouco sobre ela, sobre a sua fundação, sobre os princípios. E aí começamos a falar sobre as ferramentas. E uma das formas que eu encontrei para trazer as ferramentas para você foi começar falando sobre a birra, que é algo tão presente e tão comum e que é algo que os pais sempre me perguntam. Aliás, você sabia que eu tenho um e-book gratuito sobre esse tema? Não? Então é só correr lá no meu Instagram, lá no link da bio. Aliás, o Instagram tá aqui, lá na Linktree do YouTube. Você entra lá no Instagram, baixa o e-book, tá cheio de dicas para vocês sobre como lidar com o comportamento de birra na criança de forma gratuita. Bom, o que a gente vem falando sobre a birra, e eu venho deixando claro, são estratégias de como a gente lidar quando ela ocorre. Mas o que a gente pode fazer para evitar que algumas birras aconteçam? Lembrando que a birra ela é algo que faz parte do desenvolvimento da criança. A criança vai ter vários comportamentos de birra ao longo da vida dela. Ela com certeza vai em vários momentos nos desafiar, tentar impor o limite dela, tentar fazer com que a vontade dela aconteça. Porque isso faz parte do desenvolvimento da força pessoal dela, do desenvolvimento de disputa de poder que ela precisa entender até onde ela pode chegar, do desenvolvimento de autonomia dela, enfim, isso tudo faz parte do desenvolvimento da criança. No entanto, tem alguns comportamentos, algumas formas que os pais acabam, e algumas situações em que os pais acabam se colocando que favorecem que esses comportamentos de birra aconteçam. E quais são eles? O primeiro de todos que eu acho é a gente não ter uma rotina desenvolvida para a criança. Crianças precisam de estabilidade, precisam de segurança. E quanto mais rotina elas têm, mais elas se sentem estáveis e seguras. É óbvio que tem sempre algumas coisas, gente, que vão sair da rotina, né? Tem dias e dias. Então, assim, eu sei, às vezes a gente tem uma consulta médica, às vezes tem uma emergência que acontece, às vezes vocês têm que resolver alguma coisa que vocês não estavam ali com o pai e mãe prevendo naquele dia. Tudo isso tá tudo bem, né? Mas na grande maioria dos dias a criança precisa entender qual é a hora que ela vai levantar, o que vai acontecer depois, a hora da escola, a hora da tarefa, a hora que ela vai para uma brincadeira, a hora que ela tem alguma atividade extracurricular, como a natação ou como alguma outra proposta. A criança precisa ter ciência disso, porque isso vai dando uma segurança para ela, ela se organiza, e quanto mais organizada ela tiver, menos chance ela tem de causar uma birra, por exemplo, quando ela tem que sair para algum lugar, porque ela sabe que ela vai ter que sair, já de forma antecipada. E aí eu engato no segundo ponto, que é a previsibilidade. Crianças precisam de previsibilidade. Isso é uma chave muito que a gente precisa mudar, porque nós adultos, a gente tem um tempo diferente do tempo da criança. E aí é onde tem o impacto de muitas birras acontecerem, porque a gente quer que a criança se vista rápido, a gente quer que a criança vá para o banho rápido, a gente quer que a criança termine de comer no nosso tempo, a gente quer que a criança, porque a gente tem hora, a gente tem que acelerar e tudo mais. E eu sei que em muitos dias isso vai acontecer e não vai ter jeito mesmo de evitar, porque são emergências, porque aconteceram coisas que fugiram do planejado. No entanto, tem algo que a gente precisa pensar. Às vezes a gente acelera a criança, às vezes a gente entende que a criança vai calçar um sapato em segundos e não é assim. O tempo da criança, primeiro que a criança não tem noção de espaço-tempo, ela vai começar a desenvolver isso lá por volta de 6, 7, 8 anos. Ela não tem noção, a gente às vezes precisa falar para ela, você vai dormir 2 dias, depois que você acordar, vai chegar o dia de ir em tal lugar. Então a criança não tem muito essa noção, né? E aí ela não vai muitas vezes nem conseguir ter essa dimensão do tempo. Então a gente vai dando essa previsibilidade para ela. A gente vai dando, olha, quando a gente terminar de tomar café, a gente vai. Só que quando o relógio chegar lá naquele ponteiro, é hora da gente sair. A gente se organizar antes, a gente se preparar antes para as coisas, para não acelerar eles, para ter um tempo que eles façam as coisas no ritmo deles. Porque a gente vive hoje, gente, na geração, na sociedade da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, né? Que sai, eu não sei, aí tá num lugar bem ruim, assim, do mundo também, sabe? E a gente leva isso para as crianças. Então, depois, como é que a gente quer que a criança não faça birra, né? Se a gente tá acelerando, a gente tá mandando ela colocar logo, a gente tá... Então, assim, isso são duas coisas aqui muito importantes que eu quero deixar para vocês refletirem e que muitas vezes minimiza o impacto do comportamento, minimiza a criança ter um comportamento de birra. Rotina, previsibilidade. E a terceira e última coisa é, gente, tem programa que é de adulto, não é de criança, né? Então a gente também precisa levar isso em consideração. A criança tá com fome, ela tá com sono, eu levei ela para um programa que para ela é tedioso, porque não tem nada para ela fazer naquele restaurante de adulto.
Então, quando a gente tá com uma criança, a gente tem que pensar na criança. A criança tem que sentir que ela é incluída, que ela pertence àquela família. Eu não tenho como, por exemplo, pensar só em mim adulto e querer que a criança se comporte bem, né? Por exemplo, no encontro de adultos, no jantar de adultos, onde não tem um playground para ela brincar, onde não tem um lugar kids para que ela fique. Então, gente, né? A criança não tem o mesmo amadurecimento que a gente. Então, primeiro a gente pensa na criança. Né? Tem um lugar para ela ficar, ela vai se sentir bem, como é que ela vai se portar ali naquela situação? Por quê? Porque ele já tem um limite de atenção muito curto. Se ainda tiver um espaço em que ela não sinta que ela pertence, qual vai ser o comportamento dela? E aí eu espero que ela não faça birra. Então, reflitam sobre isso e venham para os próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando e sigam comigo no canal. Até mais!